Hoje pela manhã nós vamos começar uma série de reflexões em que nós estamos falando sobre esse caminho. Porque Jesus, ele é o único caminho. É a reflexão que nós queremos fazer ao longo, dos próximos domingos, para que você possa entender a importância de Jesus, a importância da palavra de Deus em nossas vidas. E eu quero convidar você a, desde já, estar pensando em tudo isso que vai ser dito aqui agora, prestando bastante atenção, porque algumas coisas vão exigir de você um pouquinho mais de reflexão, e eu gostaria que você estivesse com a sua mente, com o seu coração aberto, para poder entender esta mensagem que gostaríamos de transmitir a você nessa manhã. Antes nós vamos orar, pedindo a Deus que nos dê direção e sabedoria. Pai Santo, nesse momento eu peço ao Senhor que esteja, ó Deus, falando ao coração dos nossos amados que estão presenciando esse momento, participando desse momento, e possam compartilhar essa mensagem também com seus amigos, sua família, com todos aqueles, ó Deus, que também são queridos, ó Deus. Senhor, nós pedimos que a Tua palavra seja transmitida pelo Teu Espírito Santo, para que haja o entendimento necessário, meu Deus. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor ajude a este Teu servo, que é muito pequeno diante de toda a Tua grandeza, cujo conhecimento também, meu Deus, nada é diante do Senhor. Por isso, Deus, ajuda-nos, leva-nos, conduze-nos, para que a mensagem aqui pregada possa atingir tantos corações quanto o Senhor desejar. Nós oramos em nome de Jesus, especialmente, para que haja salvação na vida de cada um dos que estão conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Porque Jesus é o único caminho. Talvez as pessoas estejam vivendo de modo confuso, têm dúvidas em relação ao futuro, muito mais agora na situação presente que nós estamos vivendo. A gente não sabe até onde vai a nossa vida, não sabemos quanto tempo vamos continuar por aqui, não sabemos se vamos ser resistentes diante de um vírus que está causando tantas mortes no nosso tempo. O fato é que nós precisamos aprender o que a palavra de Deus nos diz em tempos como esse. Muita gente se sente às vezes perdida em meio a tantas religiões. Bom, já que todas têm tantas religiões, não deve ter religião nem certa nem errada. Então, vamos entender então que o importante é ter uma religião. As pessoas também pensam dessa forma. Não tem certeza se vão para o céu, ou às vezes nem mesmo chegam a acreditar que ele possa existir. No mais nós estamos vivendo numa sociedade em que as pessoas elas estão com a sua mentalidade secularizada, cientificizada, se é que existe essa palavra, mas Jesus, ele é alguém que viveu entre nós, é alguém que estava presente na história, é alguém de cujos historiadores relatam, não apenas como um homem normal, como Flávio Joséfo mesmo, ele vai dizer, um homem que realizava feitos extraordinários. Quem é essa pessoa de quem nós estamos desejando falar nessa manhã? Como eu posso ter certeza do caminho que eu estou, e se o caminho que eu estou é um caminho seguro, é um caminho certo? Muitas vezes, por nós não sabermos a resposta a esta última pergunta, o que acontece é que as pessoas costumam então fazer 3 considerações que eu vou pedir que você acompanhe e você veja comigo se não é verdade. Primeiro, as pessoas assumem a posição de que todos os caminhos levam a Deus. Segundo, as pessoas assumem a posição de se manter dentro da tradição religiosa que receberam dos seus pais.
Talvez seja mais garantido, afinal, a família é o berço, né? É a célula máter da sociedade, então talvez seja melhor. E por último, as pessoas assumem a posição de que Deus não existe, e muito menos o céu, muito menos o inferno, né? Essa eu diria, eu chamaria, que é assumir a posição light, é assumir aquela posição mais cômoda aos seus próprios interesses. É você assumir aquela posição para evitar conflitos. Eu me lembro de que certa vez eu fui visitar uma família, fui visitar a pedido de um amigo meu, a um senhor, e nós ali compartilhamos o evangelho com aquele senhor, nós falamos do que a Bíblia dizia. Ele era uma pessoa religiosa, mas ele mesmo disse o seguinte: olha, pastor, eu entendi tudinho o que o senhor disse. E eu vejo que aquilo que o senhor disse tem coerência. Mas, pastor, eu prefiro ficar com a minha religião para não ter conflito com a minha mulher. Essa foi a posição que aquele homem assumiu. Quando nós vemos que Jesus, em determinado momento, ele vai dizer que aquele que o seguir precisa saber que vai ter conflito com seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com a sua mulher. E por que conflitos? Porque o Senhor Jesus deseja isso de modo algum. Mas é exatamente pelo fato de que toda a humanidade, ela está caminhando numa direção sem Deus, ou seja, quando você se volta para Deus, você está nadando contra esta maré. E naturalmente as pessoas que se opõem à fé, elas normalmente acabam por rejeitar, ou muitas vezes desprezar, ou muitas vezes discutir, né, com aquele que passa a crer. Isso é uma situação natural. Tá? Então é muito importante nós entendermos, no nosso corpo mesmo, nós vemos isso. Nós estamos falando de vírus, né? Quando um vírus entra no corpo, o que acontece? Os anticorpos, de imediato, eles começam uma batalha, começam uma guerra. Existe uma guerra dentro de nós constantemente. Temos uma guerra de vontades. Sabe, o apóstolo Paulo mesmo, ele fala, olha, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo, de modo que o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Há uma guerra dentro de nós, há uma crise, muitas vezes, da nossa identidade como pessoas, como seres humanos, de crise de valores. E nós sabemos disso. Isso é mais uma prova de que nós somos seres imperfeitos, quebrados, pecadores, que precisam de salvação. O meu sogro, quando ele andava pelas estradas, né, meu sogro já é falecido, ele costumava dizer, ao andar na rodovia, que a melhor pista para você trafegar é a pista do meio. A faixa do meio. Sabe, a gente sabe que numa direção defensiva, né, ele está certo. Porque quanto à possibilidade de você escapar, seja para a direita ou para a esquerda, ou então não é, né, muito apropriado você estar trafegando por aquela faixa onde tem muitos caminhões, muitos carros pesados, né, é arriscado também, ou também na faixa mais rápida, que é a faixa da esquerda. Trafegar pelo meio parece ser uma medida segura quando se refere a trânsito, mas quando se refere à fé, isso muda de figura, porque isso não serve no quesito fé. E eu quero falar então sobre essa faixa da fé. A faixa da fé. Quando nós falamos de fé, não existem três faixas, tampouco duas, mas apenas uma. Você pode escolher entre crer ou não crer. É um caminho ou é outro. E isso porque a fé, ela requer um alvo. Ela tem que ter um objetivo. Até mesmo os ateus ligados à ciência,
né, eles, de certa maneira, precisam acreditar em suas teorias científicas. Por exemplo, na teoria da evolução, que não passam de deduções que foram creditadas como verdades apenas porque eles encontraram alguns fatos que parecem indicar que é assim. Sabe, é exatamente isso que é uma teoria. A teoria científica é um conceito que descreve um conjunto de hipóteses que formam um sistema dedutivo. E isto é organizado de uma maneira que, consideradas premissas, todas as hipóteses delas decorram as demais. Observa, teoria científica, conjunto de hipóteses, sistema dedutivo. Isso aí é uma informação que está para público, né? É uma informação com base, inclusive, na Universidade Federal de Pernambuco. Uma pessoa fez um estudo, colocou lá e o Wikipédia, então, pegou essa informação e linkou ali. Um artigo no site Socientifica diz que, na ciência, a palavra teoria refere-se à maneira como interpretamos os fatos. A maneira como interpretamos os fatos. Ou seja, nós podemos dizer que o ateísmo é uma escolha por não crer em Deus. Porque se interpreta que, mediante alguns fatos, Deus não exista. Entretanto, há muito mais evidências do contrário, ou seja, de que ele exista do que ele não existe. Aqui nós não estamos discutindo questões de fé. Eu estou trabalhando com você uma reflexão científica apenas, argumentos científicos. Por exemplo, sugiro você a dar uma lida no argumento da sintonia fina, que é inclusive exposto por um famoso investigador, Jim Warner Wallace. Ele é um norte-americano, perito em investigações de casos arquivados, que eles chamam de casos frios, ou seja, são aqueles casos que não houveram solução. Ele pega esses casos que são arquivados e ele começa a trabalhar, e ele ficou famoso por desvendar vários desses casos que estavam arquivados. E ele testemunha que ele deixou de ser ateu e se tornou cristão após ele investigar o Novo Testamento usando as habilidades como detetive. Ele usou todas as ferramentas que ele costumava utilizar para poder investigar seus casos, ele aplicou à Bíblia, ele aplicou ao Novo Testamento. E aí veja que coisa interessante que ele descobriu e que ele começou a também compartilhar no seu site. Investigando o que diz a ciência, ele afirma o seguinte, ele fala assim, há um número de forças no universo que estão finamente calibradas para trabalharem em conjunto e tornar possível a existência da vida. As leis de massa do elétron, massa atômica, massa do próton, força nuclear forte, força nuclear fraca, velocidade da luz, estrutura fina das constantes, gravidade, densidade massiva do universo e mais outros estão finamente ajustadas para coexistirem e reger o universo e o nosso mundo. E ele continua dizendo o seguinte, se qualquer uma dessas forças fosse modificada, mesmo que 1% em qualquer direção, ou seja, modificada para forte ou para fraca, o impacto sobre a vida seria catastrófico. E ele vai dizer ainda, então, para que exista vida no universo, é necessário que haja uma perfeita harmonia entre as leis e forças do universo. Em suma, os requisitos para existir a vida são, de fato, muito difíceis. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas o Wallace, por exemplo, ele enumera alguns desses requisitos atestado pela ciência para que haja vida. Veja só,
é necessário haver água em estado líquido. É necessário estar a uma distância certa do Sol. É necessário uma crosta terrestre de espessura certa, do mesmo calibre que tem a Terra. É necessário um campo magnético que proteja dos ventos solares. É necessária uma atmosfera composta de oxigênio e nitrogênio. É necessária uma lua grande para dar equilíbrio ao clima. É necessária uma estrela perfeita para manter a órbita do planeta. E aqui no caso ele está se referindo ao Sol. Wallace, ele lembra que se o Sol ele fosse um pouquinho diferente na sua densidade, ele exerceria um efeito na atração gravitacional que poderia parar a rotação da Terra. E o que aconteceria? Um lado da Terra estaria sem água, porque o Sol evaporaria toda a água, e o outro lado da Terra estaria congelado. Então, o que o Wallace ele vai dizer na sua conclusão? Em resumo, há um grande número de fatores que são necessários para que exista vida aqui na Terra, ou no planeta Terra. E ele enumerou apenas 7, mas a ciência descobriram em torno de 50 fatores necessários para haver vida. É por isso que não se descobre em nenhum outro planeta a possibilidade de existência de vida ou de que nós possamos migrar para lá para sobreviver. A ciência continua procurando e não encontra. Wallace ele conclui que a ciência demonstra o seguinte, que as impossibilidades de haver vida são muito maiores que as possibilidades e que somente Deus é a única explicação para a nossa existência. Meus amados, se concluímos que há um Deus, aí vem a pergunta: como chegar até Ele? E o segundo ponto dessa mensagem fala um pouquinho sobre isso. Quando o assunto é fé, não existem várias faixas no mesmo caminho. Quando o assunto é fé, não existem várias faixas no mesmo caminho. Qualquer pessoa que conheça as leis de trânsito sabe que não se pode transitar em 2 faixas ao mesmo tempo. Você vai ser multado. Não é? Para transitar em 2 faixas, você teria que estar andando sobre aquela linha divisória, né, das faixas. De igual modo, é impossível uma pessoa percorrer 2 caminhos ao mesmo tempo, a não ser que ele seja onipresente. Eu não sei se alguém aqui conhece alguém onipresente, né? Que esteja em vários lugares ao mesmo tempo, não é? Quando alguém afirma, portanto, que todos os caminhos levam a Deus, normalmente está querendo dizer o seguinte: olha, todos os caminhos levam para o céu, ou levam à iluminação, ou levam ao paraíso. Dependendo da corrente religiosa, isso varia. Mas a pessoa que pensa assim, ela está sendo, no mínimo, ignorante ou arrogante. Esse é o fato. E por que eu digo isso? Sabe, muitos preferem as posições genéricas, ou elas adotam as tradições familiares sem nenhuma reflexão, porque é mais cômodo, ou como uma forma de manter a política da boa vizinhança. Até pouco tempo atrás costumava-se dizer que política, religião e futebol não se discute. Só que isso não é verdade. Isso aí é ignorância. Quem pensa assim
está sendo ignorante. Sabe, meu sincero desejo é que aqueles que me ouvem nessa manhã sejam apenas ignorantes. O que eu quero dizer com isso? Falta-lhe o conhecimento, falta-lhe entendimento, mas eu espero que o seu coração não seja arrogante, endurecido, incapaz de refletir sobre aquilo que está sendo falado hoje. Pensa numa coisa, quando você vai fazer uma viagem, pode ser que existam caminhos diferentes. Pode ser que você consiga chegar no mesmo destino através de um ou mais caminhos. Ok, mas pare para refletir. Seria necessário ter pelo menos duas coisas. A primeira delas, você teria que ter pelo menos já percorrido esse trajeto para saber que existe um outro trajeto. Ou, segundo, você teria que ter pelo menos um mapa ou um GPS para avaliar essas possibilidades. Aí a pergunta que eu faço para você é: você já foi até o céu? Ou você já desceu do céu? Sabe, qual de nós veio do céu para saber o caminho ou os caminhos que nos levam para lá? Existe algum mapa ou alguma instrução que me diga o caminho que eu devo seguir? Essas são as perguntas que a gente precisa fazer antes de alegar que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões elas estão no caminho certo. Porque muitas vezes as pessoas que fazem isso estão querendo, na verdade, manter aquela política da boa vizinhança, mas não é assim. Veja que interessante, Jesus afirmou algumas coisas. Ele disse em primeiro: ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente Ele viu o Pai. Uma outra declaração de Jesus, ele fala: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Tomé, na sua humildade, ele perguntou a Jesus o seguinte: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Observa que em todas essas declarações, Jesus ele é muito claro ao dizer que ele veio de Deus, que somente ele sabe quem é o Pai, e que ele é o caminho. Ele não fala que ele é, ou que existam outros caminhos. Ele diz, ele é o caminho. E ele vai dizer, ninguém vem, ou seja, ninguém passa por ele. Ou ninguém vem a Deus, aliás, se não passar por ele. Essa é o que eu queria dizer. Ninguém vem a Deus se não passar por ele. Ou seja, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas uma coisa interessante é que a gente destaca que Jesus ele é reconhecido pelas principais religiões do mundo. Chamam ele de profeta, chamam ele de mensageiro de Deus, chamam ele de um ser iluminado, e isso aqui eu estou me referindo a algumas das principais religiões, budismo, islamismo, o hinduísmo, que são as maiores religiões hoje em dia, comparada ao cristianismo. Todavia, quando os ensinamentos de Cristo não se encaixam em suas crenças, de imediato, o que se procura é invalidar as suas palavras, dizendo que elas foram adulteradas. Mas será que de fato a Bíblia ela foi adulterada? Bem, não é o que diz a ciência arqueológica, tendo como evidência a descoberta do que nós classificamos e chamamos como os manuscritos do Mar Morto,
que no final de 1940 e também aí durante a década de 1950, foram ali encontrados em algumas cavernas na região de Qumran, que ficava à margem do Mar Morto. Uma criança estava brincando por perto e jogou uma pedra para dentro daquela caverna e a pedra bateu em alguns vasos. Aquele barulho chamou atenção e aquela criança foi até a cidade e informou o que ela descobriu. E aí os arqueólogos todos foram ver e ali foram encontrados fragmentos de todo o Antigo Testamento, que eram conservados por uma comunidade de judeus chamados de essênios. Essa é a mesma comunidade que muito provavelmente João Batista deve ter tido contato quando esteve no deserto. Porque essa comunidade, eles se diziam a voz que clama, do deserto. Eles se chamavam a voz que clama do deserto e João vai repetir essa informação. Claro que João deixa essa comunidade e ele prossegue, segundo o arqueólogo Rodrigo. Ele vai dizer o seguinte, é interessante que aqueles fragmentos que estavam ali dentro daqueles vasos foram datados de até 200 anos antes de Cristo. E quando foram comparados com aquilo que temos em nossas Bíblias, na Bíblia que você tem nas suas mãos, é interessante observar que aqueles textos, eles foram preservados, os textos que temos foram preservados, eles não foram adulterados. Descobriram essa imagem que você viu aí na tela, é uma imagem de todo o livro de Isaías que foi descoberto, e esse livro, ao ser traduzido, ele era ipsis literis conforme ao texto bíblico que nós temos em mãos. E isso mostra que o texto que temos em mãos é um texto fidedigno. Agora, quero observar aqui, por exemplo, que diz alguns trechos do livro chamado Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Na quarta sura, no verso 171, o Alcorão fala assim, ó adeptos do livro. E quando eles falam livro aqui, está falando da Bíblia. Ó adeptos do livro, está falando aqui aos cristãos. Não vos excedais em vossa religião e não digais de Deus senão a verdade. O Messias, Jesus, o Filho de Maria, nada mais era do que o mensageiro de Deus e sua palavra, e um sopro de seu Espírito que ele fez descer sobre Maria. Acreditai, pois, em Deus e em seus mensageiros, e não digais trindade. Abstende-vos disso, é melhor para vós. Deus é um Deus único, glorificado seja. Teria ele um filho, como? É interessante que o Alcorão ele não aceita, o Mohammed, os islâmicos, eles não aceitam a chamada trindade, ou seja, Deus o Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles acham que são três deuses e não é isso exatamente que a Bíblia diz. Mas eles reconhecem que Jesus era o Messias, eles reconhecem Jesus como o mensageiro de Deus e reconhecem-no como sendo o sopro da palavra divina. Veja só, também a 10ª sura, no verso 37. Ele fala assim, é uma blasfêmia atribuir a este Alcorão senão a Deus. Ele é a confirmação do que o precedeu e é a elucidação do livro incontestável do Senhor dos mundos. Esse livro incontestável aqui é a Bíblia. A mesma Bíblia que os islâmicos dizem que foi adulterada para não acreditarem em tudo aquilo que se diz acerca de Jesus. Para então exaltarem o seu profeta, Mohammed. Mas é interessante que ao dizerem isso, o que eles estão dizendo? Que a Bíblia é incontestável. Como chamar de adulterado aquilo que é incontestável?
Quinta Sura, versos 65 e verso 66. Olha o que eles dizem, que coisa interessante. Se os adeptos do livro tivessem crido e temido a Deus, e se tivessem seguido a Torá e o Evangelho, e o que Deus lhes revelou, teriam sido alimentados do céu. Glória a Deus. Agora veja o que Jesus ele vai dizer em João 6,51. Ele fala assim, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu a darei pela vida do mundo. O Alcorão diz que a Bíblia é um livro incontestável, e a arqueologia diz que ela não foi adulterada. O Alcorão afirma que Jesus é o Messias, o mensageiro de Deus, mas na prática os muçulmanos invalidam o que a Bíblia afirma sobre Jesus. Isso acontece não apenas no islamismo, isso acontece em todas as principais religiões do mundo. Atribuem a Jesus o status de alguém importante, profeta, atribuem a Jesus o status de mensageiro, de alguém, um ser iluminado, glorioso, mas na hora de obedecerem a palavra de Jesus, a ignoram, dizem que ela foi adulterada, dizem que está se interpretando errado, inventam N desculpas para seguirem seus caminhos religiosos. A pergunta que a gente precisa fazer é a seguinte: eu quero de fato conhecer o caminho ou eu quero me manter nos meus caminhos? Essa é a pergunta-chave. Quero encerrar essa mensagem porque a gente vai continuar, daqui para frente em outros domingos, mas falando para você sobre o teste do Éden. Não é da Igreja Batista do Éden, viu, pastor Isaías? É o teste do Éden. O que eu quero dizer com isso? Até agora eu argumentei aqui de modo científico algumas coisas, filosófico, religioso, para ajudar na compreensão. Mas não é a lógica da razão humana a forma como você deve compreender as coisas de Deus. Porque muitas coisas que estão na Bíblia, a ciência não conseguiria explicar. Por exemplo, por que o povo de Israel precisou dar 7 voltas ao redor de uma muralha como a de Jericó, que era uma muralha tremendamente espessa, era uma muralha muito alta, e depois de 7 voltas, que eles tocassem as trombetas e gritassem, e a muralha caiu. Bom, a ciência não vai conseguir dar uma explicação para isso. Muitas coisas na Bíblia, elas têm a ver com a questão da confiança. Para entender por que Jesus é o único caminho, você precisa entender o que eu vou chamar aqui então de o teste do Éden. E com isso eu quero concluir a mensagem dessa manhã. Veja bem o que a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 2, versos 7 a 9. Não temos aí na tela, pode abrir para mim, por favor, no nosso programa aí de projeção. Gênesis, capítulo 2, versos 7 a 9, fala assim, pode colocar lá? Para você poder estar em casa e acompanhar. Só aguardando um minutinho. Ao vivo é assim, meus irmãos, né? Tenham paciência. Nós estamos aí com você. O nosso desejo realmente é que o seu coração se encha da vida da palavra de Deus. Agora sim, olha. Gênesis 2, verso 7 fala assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então, o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis para o alimento. Agora nós vamos verso 15. Olha o que diz lá, até o verso 17. E o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para
cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Observa que no centro do jardim, a Bíblia ela fala, a gente acabou não lendo todo o verso 9, mas a Bíblia fala o seguinte, que no centro do jardim haviam duas árvores. Uma era a árvore da vida, a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se o homem e a mulher comessem da árvore da vida, eles viveriam para sempre. Não teríamos essa questão de preocuparmos-nos com a questão da morte. Ninguém estaria recluso hoje por causa de Covid-19, porque não morreria. Porém, conforme narra a história do Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ver lá que homem e mulher foram seduzidos pela serpente, ao invés de comerem da árvore da vida, a comerem a árvore ou do fruto da árvore proibida. E então veja, diante do homem e da mulher estavam duas coisas ali. Uma era a vida eterna, e a outra era a maldição e a morte. Por que Deus colocou essas duas opções? Exatamente porque ao criar o ser humano, Deus não os fez prisioneiros. Deus lhe dá a opção de escolher o seu caminho. O desejo de Deus é que você confie nele e que você o ame. Mas ele sempre vai te dar duas opções. Naturalmente, se você escolhe se voltar contra o Criador, não existe outra forma senão a sua destruição. Qualquer coisa que nós façamos, se você cria um projeto, se você faz alguma invenção, imagine que essa invenção ela funcionasse mal, funcionasse errado, o que você vai fazer? Primeiro de tudo, você vai tentar consertar. E é exatamente isso que Deus procurou fazer ao enviar Jesus ao mundo. Adão e Eva não sabiam exatamente o que era a morte, e muito menos eles conheciam essa questão da dor e do sofrimento. Até então, todo relacionamento entre homem e Deus era baseado na questão de confiança. Eis então que surge a serpente lá no jardim e começa a fazer o quê? Lançar dúvidas a respeito da palavra de Deus no coração do homem. Observa que Deus, ele não livrou Adão e Eva desse teste de confiança. Ele poderia ter anulado a serpente, ele poderia ter isolado a serpente, ele poderia ter colocado uma redoma ao redor da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não. Deus, ele não livrou o homem e a mulher desse teste. E por quê? Porque o Senhor espera que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Senhor espera que os seus adoradores o amem e não se sintam obrigados a fazê-lo. Naturalmente, quando a gente se volta contra aquele que nos criou, a gente está se voltando contra aquele que tem todo o manual, contra aquele que sabe como a gente funciona. Nós estamos escolhendo morte. Nós estamos escolhendo funcionar de modo errado. Estamos escolhendo funcionar de modo imperfeito. Por isso que Deus, ele teve misericórdia da humanidade e ele estabeleceu um plano de redenção por meio do seu Filho Jesus Cristo. A primeira profecia que fala acerca de Jesus está em Gênesis capítulo 3, verso 15. Ali é interessante, nós vemos essa mensagem, ela diz o seguinte, pode colocar para a gente na tela lá, por gentileza, para que as pessoas acompanhem. Está no PowerPoint. A primeira profecia acerca de Jesus, olha só, lá em Gênesis 3, verso 15. Tivemos um probleminha técnico aqui, mas já vai entrar para você, meu amado irmão. Ok? Aí, olha só.
porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça. Deus já estava avisando o que iria acontecer no futuro. E isso aí há muito mais de 2000 anos antes do próprio Cristo ter vindo ao mundo. Essa mensagem vai se tornando cada vez mais concreta à medida que Deus vai revelando o seu plano no decorrer da história. Primeiro, ao escolher um povo. Deus escolhe a nação de Israel para fazer dela a sua testemunha para os povos da terra. E depois, através do seu profeta, Moisés, que lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, ele vai dizer da seguinte maneira, ele fala assim, ó, o Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Sabe por que esse termo, um profeta como eu? Porque dentre todos os profetas que vieram antes de Jesus, somente Moisés tinha livre acesso para conversar face a face com Deus e ouvi-lo audivelmente. Depois disso, todos os outros profetas, eles recebiam sonhos ou visões. Deus não falava com eles face a face e nem audivelmente, mas através de sonhos e de visões. Somente Jesus vai repetir isso na sua vinda. E Estevão, em Atos 7,37, confirma esse entendimento judaico acerca do Messias. Bom, o que isso significa? Lá em João 3, 16 e 18, a gente lê a Bíblia dizendo o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Aí está o que eu chamei de teste do Éden, que se repete. Nós não sabemos exatamente o que é a morte eterna, ainda não vivenciamos isso. Não sabemos que tipo de sofrimento é reservado na eternidade para aqueles que serão condenados por não crerem em Jesus. O que nós sabemos, e aí que vem o teste do Éden, que assim como aconteceu da primeira vez, aonde Deus disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, agora, uma segunda vez, já tendo nós experimentado o erro de termos confiado na serpente, agora Deus está dando a você uma nova oportunidade, dizendo agora o seguinte, olha, vou fazer o teste de novo. Creiam, confiem, sigam o meu Filho. O que nós sabemos é que a ordem de Deus é para que nós confiemos em Jesus. Ele é a palavra que Adão e Eva deveriam ter confiado. A razão do pecado e da queda do homem é exatamente não confiar em Deus. Veja que Deus diz para você algo muito simples, com esses dois textos que nós lemos por último aqui. O que é simples? Ele diz, creia em meu Filho. Isso significa, faça tudo o que ele disser. Mas, em vez disso, a gente faz tudo diferente. A gente age com base nas nossas vontades. A gente continua duvidando do caminho que Deus está abrindo para você. Também tem aqueles que, além de Jesus, adicionam mais alguns. Sabe, mas Deus disse, creia em meu Filho. Ouçam o meu Filho. Deus não mandou você ter outros intercessores.
Deus não mandou você ter outros para ajudarem a Jesus, ou para ficarem no meio entre você e Jesus. Quando nós vamos à palavra dos apóstolos, 1 Timóteo 2,5, é dito o seguinte, olha só o que o texto bíblico fala, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. A diferença entre o teste do Éden e o teste que é feito através de sua confiança ou não em Jesus, a única diferença que tem é que este é o último teste. Não vai haver mais oportunidades. Olhar para Jesus é o mesmo que evitar comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. É escolher a árvore da vida. Se você olhar para ele, será salvo. Mas se evitá-lo ou adicionar quem quer que seja, é como se você estivesse criando outras faixas para ir para o mesmo caminho. É como se você estivesse criando dois caminhos, mas você não pode trafegar nos dois. Jesus disse, eu sou o caminho. E se você ignorar isso, será condenado. Deus jamais desejou a morte do homem, mas por amor ele não pode interferir nas suas escolhas. Ele avisa, ele orienta, como um pai ao filho, esperando que tomemos a decisão de confiar nas suas palavras. E hoje, a palavra de Deus para a humanidade é: creiam em Jesus, creiam em meu filho, ouçam-no. Por que que Jesus é o caminho? Porque ele é o teste de sua confiança em Deus. Ele é o teste de sua confiança em Deus. Ignorar a Jesus é fazer como Adão e Eva fizeram novamente. Ignorar a Jesus é ouvir a voz da serpente. É você deixar que o seu coração duvide do que Deus está dizendo de modo claro. Creiam em meu filho. Feche os seus olhos aonde você está, meu amado. E eu quero orar com você nessa manhã. Bondoso Deus, só o Senhor conhece o coração daqueles que estão conosco hoje. Muitas vezes, ó Deus, cheios de dúvidas, muitas vezes, meu Deus, de tanta confusão que vem na sociedade, questionam a tua palavra, questionam a ti mesmo, duvidam dos teus caminhos, seguem muitas vezes as superstições, criam ambientes religiosos que não foram aqueles que o Senhor desejou. Infelizmente, até mesmo, ó Deus, no cristianismo, há muita gente perdida. Pessoas que estão criando ídolos, pessoas que estão seguindo aqueles que não são para serem seguidos. Pessoas que estão ignorando a voz de Jesus. Pessoas que estão ignorando a palavra de Deus. Pessoas que estão interpretando de forma pessoal. Pessoas que estão escolhendo seguir tradições familiares. Pessoas que estão escolhendo a política da boa vizinhança. Senhor Deus, a tua palavra ela é muito clara, que nós precisamos tomar um posicionamento de obediência. Isso é humildade, isso é fidelidade, e é o único meio pelo qual eu posso ser salvo. É o único meio pelo qual eu posso ter certeza de que estou no caminho certo. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço que essa palavra de hoje possa alcançar, meu Deus, multidões no mundo, Pai. Só Tu tens o poder para fazer isso acontecer. Eu não quero glória, não quero que meu nome seja afamado de forma nenhuma, somente o nome de Jesus. O meu desejo é que as pessoas do mundo inteiro ouçam a palavra que pode salvá-las.
Só Jesus é o caminho. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Nem antes dele, nem depois dele, existirá qualquer outro mediador. Seja louvado o teu nome, Senhor, para todo sempre. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.